Mas assim, voltando aqui à questão da ISO, né, que é ISO é uma abreviatura de isonomia, de processo, de indicador de acompanhamento. E um dos indicadores que nós tínhamos era é, faturamento por colaborador, que todo Isso faz escritório muito sentido. deve implementar isso. Por quê? Porque você consegue analisar o quão tecnológico está a sua empresa. Quanto que você está usando todos os recursos de tecnologia. Porque não adianta, eu vou contratar eu tenho um software, vou contratar outro, vou contratar outro, vou contratar outro. E às vezes você está com 1 milhão de software, não usa nenhum direito, porque a grande maioria das empresas de contabilidade acabam não usando os softwares na sua totalidade, e aí isso gera uma frustração muito grande e um custo muito grande também. Então, esse é um indicador que eu recomendo para todas as empresas de contabilidade, e aí ele vai, muitas vezes, ele vai analisar se a automação dele está boa ou não. Se o custo dele, se o faturamento por colaborador tiver baixo, é porque É ele tem porque ele tem um. pouca automação. Se o faturamento dele tiver alto por colaborador, é porque ele tem muita automação. Está, Entendi. e ele pode ter muita automação, está pagando uma fortuna e não está usando essas automações. Eu não tinha pensado por esse lado, esse indicador de faturamento para o colaborador. Eu já conhecia, mas eu nunca tinha levado em consideração a automação dos processos que faz o faturamento por colaborador ser mais alto. Eu não tinha pensado nisso daí. Isso é sensacional, hein, cara? Você pega, por exemplo, vamos pegar aí, ninguém gosta dessa empresa, né? Eu também não, mas a gente precisa citá-la porque é um exemplo, é um Uber do mercado contábil, que a Eu Contabilizei. contabilizei. A Contabilizei quantos funcionários tem para quantos CNPJs? Qual o faturamento dela? Ela foi vendida recentemente por 200 milhões de dólares, mais de 1 bilhão, quase 1 bilhão de reais. Então, será que eles estão fazendo tudo errado? Eu não acredito. E por que que eles fazem? E assim, eles já foram fiscalizados por inúmeros conselhos regionais de vários estados, né? Primeiro lá do Paraná, porque eles são de lá, depois aqui de São Paulo e de Mas eles outros não estão lugares. fora da lei, né? Não, Isso não que é o estão. problema, né? Mas Nem da norma ética da contabilidade. não, não. O problema que eles tinham é que eles eram muito agressivos na forma de propagar o seu serviço. A Que publicidade a era. publicidade é algo que o código de ética não permite, que é você informar valores nos seus sites, no seu site, perdão. Então eles faziam isso. E aí eles fizeram essa adequação. Mas a entrega da prestação de serviço eles estavam fazendo. Lógico, se você entrar lá no Reclame Aqui, vai ter um monte de, Sim. de reclamação, mas problema de atendimento, problema pontual, que toda Toda empresa empresa tem. erra. Isso é ponto pacífico. E eles, obviamente, erram mais porque eles têm muito mais clientes, né? Erram mais em termos de quantidade, mas não em termos percentuais em relação à quantidade de clientes. Então, a gente precisa analisar isso. Será que eu estou ganhando ou se eu estou perdendo dinheiro? E se eu estou perdendo dinheiro, por que que eu estou perdendo dinheiro? Será que o modelo contabilizei é interessante para mim ou não é interessante? Será que eu preciso de uma ferramenta para me ajudar a automatizar cada vez mais, reduzir o meu custo, né? Reduzir essa escassez da mão de obra? Então, cada vez mais, os contadores que muitas vezes ainda não são empresários contábeis, eles precisam se profissionalizar como empresários e não ficar só no atendimento ao cliente e ali no operacional, mas também analisar o negócio em si com todos os seus indicadores. Fala galera, curtiu esse corte? Olha só, então se inscreve nesse canal aqui, dá o like no vídeo e fique por dentro. Afinal de contas nós trazemos vários convidados que podem trazer muitos insights para você. Canal do podcast Além da Conta, o melhor podcast do mercado contábil.